Tá valendo. Beleza. Check. Então, só para relembrar o pessoal, o que estamos fazendo aqui, quem somos, né? Então, rolou no passado aí uma conversa, eu, o Caio e o Caco, por conta de um post que foi feito no LinkedIn. E aí surgiu essa conversa, a gente marcou. Eu vou colocar o link para a conversa, que por consequência tem o link para o post original lá do LinkedIn aí nos comentários. E então, o Caco e o Caio, nós conversamos a respeito de upstream, algumas experiências e tal. E o Rafa, que é um dos maiores especialistas em upstream aí, uma pessoa que tem bastante experiência, que veio praticando isso e tal, se envolveu muito com questões de upstream, viu o nosso vídeo, que nos deixa muito felizes, é claro. E aí propôs, né? Falou assim, posso, né, tem algumas visões, algumas coisas, não sei se a gente falou algumas coisas que ele não concorda, que ele concorda parcialmente. E aí eu fiz o convite para o Rafa de, então vamos retomar essa conversa, né? Vamos de novo todo mundo para a conversa. Então estamos em alguns fusos horários diferentes até aqui, né? Acho que é legal cada um falar, mas enfim, é isso. O que ficou para vocês aí? Vai lá, vocês que já são mais velhos, eu que sou calouro aqui na conversa, vocês comecem. Acho que foi legal, eu sou o Caco, acho que o nosso papo foi aquele surgiu meio de supetão, assim, e aí marcamos e saiu uma conversa leve, aí o Rafa não concordou com a gente, ele tá balançando a cabeça ali, mas ele... Então eu trabalho aqui na Resultados Digitais, aqui em Florianópolis, no Brasil, e a gente está experimentando, né, há algum tempo coisas de upstream, discovery, não sei se é a mesma coisa, vamos descobrir aí. E acho que a gente está, acho que não estão menos respostas, procurando as respostas exatas, né, e sim procurando aprender aqui, discutir. E o intuito, acho que desse papo aqui é saber um pouco das nossas interpretações e compartilhar com vocês aí que a gente está, qual é o nosso estado atual e as nossas dúvidas, né? Então temos vários especialistas aí, cada um praticando um pouco e a gente espera construir um pouquinho em cima aí nesse papo e poder contribuir com a comunidade. Tô falando aqui diretamente do futuro, galera, no dia seguinte. Sou o Caio, trabalho aqui na Agile Eleven, em Melbourne, na Austrália. E quando a conversa começou, no nosso primeiro papo, eu estava de fato trabalhando com times em que estavam tentando visualizar um pouco esse upstream e trabalhar com isso de uma forma um pouco mais deliberada, ou seja, olhar para isso e tomar decisões em cima disso. Mas aí, como tudo na vida as coisas mudam, agora eu estou numa consultoria diferente, trabalhando não só com o desenvolvimento de software em si, mas com clientes que trabalham com o trabalho do conhecimento, complexidade. E esse assunto de entender de onde vêm as demandas, entender necessidades de clientes e etc., sempre está em voga. Então, por mais que eu esteja fora daquele contexto, essa conversa é extremamente relevante. Agora a gente tem o maior especialista do Brasil em upstream com a gente. Mas o que mais vale são as nossas experiências, essa troca de experiências que a gente tem, contextos distintos e tal, e gerar valor, no meu caso, para o cliente e para quem está trabalhando com empresa de produto, para onde está trabalhando, e conseguir gerar valor para o cliente final, né? Acho que é o que eu sempre penso com relação a isso e trabalhar com todo mundo no meio do processo. E vamos ver onde que a gente vai conseguir chegar hoje, se a gente vai chegar em algum lugar, né, Caco? Se a gente quer chegar em algum lugar, ou se só jornada. O que importa é a jornada, né? Exato. Então tá, galera. Eu sou o Rafael Cáceres, eu sou CEO da Thaler, né? Então a gente é uma empresa que trabalha com outsourcing de software, né, para grandes empresas. Então eu estou ali numa parte trabalhando diretamente com isso, assim, com levantar requisitos, né, com entender o cliente, né, passar por todo esse processo de discovery. E por outro lado eu também tô de head hoje da Impulso Agile, que é uma consultoria de agilidade. E nessa parte eu estou levando para os clientes também como fazer isso. Então estou trabalhando um pouco nos dois lados, né. Eu vi o vídeo de vocês, assim, quando eu estava estudando para minha palestra no Agile Brasil. Estava levantando referência e lendo bastante, assim, eu vi o vídeo de vocês, assisti e achei bem legal.
Algumas coisinhas lá que eu até chamei ali o André para trocar uma ideia, assim, e ele falou, não, vamos fazer isso gravando já, então vamos. Mas eu acho que o importante é ressaltar que esse é um assunto muito novo na comunidade, né, em geral. Acho que está todo mundo descobrindo mais ou menos como fazer isso acontecer, né? Ninguém tem respostas, né? Porque é muito uma ligação ali entre negócios, design e tecnologia. Então, ainda é uma coisa que não está clara ainda para ninguém, eu acho, né? Então, e é uma coisa que está se descobrindo e mudando todo dia. Então, até mesmo lá o Patrick Stewart, ele está sempre, você vê as palestras dele, eu fui acompanhando as palestras dele, né, e ele mesmo vai mudando bastante coisa ali com o tempo. Então, agora ele nem está falando mais tanto aí de upstream em si, né, upstream, customer Kanban, mas a ideia é justamente a gente conversar, trocar experiências e ver como cada um está aplicando aí, como é que a gente vai para frente. Legal. Um ponto que ficou claro ali na nossa conversa e tal, a gente até discutiu um pouco sobre o ponto do compromisso, né? O commitment point, e acho que há um consenso aí, na verdade, da própria definição de que o que está para trás do commitment point é o upstream, né? E a partir daquele ponto começa o delivery. Eu acho que a discussão maior é o que deve estar para trás do commitment point, que pode ser upstream ou não. E aí acho que vem a primeira pergunta que a gente quer ver se é possível de responder isso, que é qual é a relação do upstream com discovery e se upstream é discovery ou não. Upstream é um fluxo de preparação que não envolve descoberta. E aí eu deixo para o Rafa aí e o Caco e o Caio complementam com as opiniões aí. Tá, vou começar por isso. É porque, assim, na prática, né, se a gente for pegar, né, a definição do upstream e downstream, assim, você pega um rio, um fluxo, você escolhe um momento, né, tudo que vem antes é upstream, o que vem depois é o downstream. No nosso caso, no Kanban, né, o que vem antes é o ponto de comprometimento, né? Tem antes e o que tem depois, né? Então, se a gente for lá pegar a manufatura, né, o que é o lead time na manufatura, né? A partir do momento que você faz uma compra, por exemplo, né? Você está falando assim, agora eu me comprometi que eu vou produzir esse carro, né, por exemplo. E antes disso, o que é, né? Você tem o upstream ali, seria o quê, né? Seria você estar criando o carro em si, né? Modelando, projetando o carro, né? Então, nesse sentido, sim, o discovery faz parte do upstream, né? Agora, no modelo mais restrito de Kanban, né? Pensando mais no método Kanban, o upstream ele tenta trabalhar essa ligação entre o discovery em si, né, e o downstream, né, e a produção e o comprometimento. Porque para a gente, né, quando a gente está trabalhando com conhecimento, essa questão da descoberta e da entrega é muito ligada, e a ligação é muito próxima, né? A gente descobre e já entrega, a gente descobre e já entrega, então parece que é um fluxo bem mais único, né, mais fluido, né, do que quando a gente está falando na manufatura, né? Então, o que na minha opinião, né, vendo e assistindo, lendo bastante opiniões na internet, né, o que seria o upstream? O upstream seria uma porta de entrada onde a gente faz a modelagem da demanda até ela estar pronta para ter o comprometimento, né? Então, basicamente seria isso. O que acontece, né? O discovery ele não é a única forma de entrada de demanda. Então, quando a gente fala às vezes de discovery, a gente acha que tudo é discovery, mas não, né? Então, a gente tem um processo de discovery que tem várias técnicas, né? Design thinking aí, vários outros métodos para você fazer a descoberta do que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo você tem o feedback de cliente, né? Você tem o feedback do sistema a partir do momento que você está desenvolvendo, você vê coisas novas entrando, né? Então, você tem aí também, além do discovery em si, sendo pensando numa cerimônia, né, um lugar onde você junta todo mundo e vai fazer descoberta, você tem essa constante de criação de demandas, né, que pode ser tanto de inovação, quanto de manutenção, quanto de melhoria, quanto de correção, né? Rafa, você colocaria nessa lista de coisas possíveis de fazerem parte do upstream, além do discovery, dívida técnica, bugs, evoluções arquiteturais e etc. também? Com certeza, com certeza. Tudo que você não se comprometeu a fazer ainda, você pode estar sendo considerado upstream. Por que a gente não trata tanto o upstream como trata essa diferença do upstream para o discovery, né? Porque o upstream ele tem uma certa linearidade, né?
Então, assim, lá, baseado no que o Patrick Stewart fala, né, a gente tem o upstream é um funil, né? Então, a gente tem um monte de ideias e a gente vai pegar essas ideias e vai passar ela por várias fases até ela estar pronta para um comprometimento, né? Então, assim, primeiro que ela tem essa linearidade que o processo de discovery não deveria ter, né? Essa é uma crítica que o pessoal faz muito ao design thinking, por exemplo, né? Que não é um processo linear, né? É um processo de constante mudança, né? De constante descobrimento, né? Então, é um processo mais complexo, mais caótico em si, né? Então, quando você tenta linearizar isso e fala assim, o processo de discovery vai passar dessa fase para essa, você está um pouco matando a inovação, você está matando esse processo em si de descoberta, né? Então, por isso que eu gosto de tratar isso um pouco antes, né? Então, você ter mais o discovery como uma massa de coisas que você tem que fazer e que você vai descobrir dali, né? Então, você pode estar colocando num processo de discovery, né? O próprio Patrick Stewart, ele tem lá o Discovery Kanban em si, né? Que seria mais um processo de você fazer validação, né? Então, descobrir, então vou validar, né? Então, get out of the building, né? Aí você entra ali em startup e tudo mais, né? Fazer esse processo de validação, né? De entrada, né? De o que a gente vai fazer, o que não vai fazer. A partir do momento que eu tenho essa massa de ideias prontas, né? Que são uma nuvem de ideias ali, que não tem muita relação uma com a outra, aí a gente faz o processo de sintetizar isso em algum produto, né? Aí, quando a gente está sintetizando isso, a gente está criando ali, por exemplo, um dos exemplos para você usar como esse processo de síntese é fazer, por exemplo, um story mapping, né? Onde você pega toda essa loucura e você sintetiza num lugar só e fala, cara, esse é meu produto, ou essa é a minha release, ou isso que eu quero entregar de valor, né? A partir do momento que você puxou isso, né? Então, assim, primeiro ponto, tenho lá essa massa de ideias, eu vou fazer uma seleção, né? Isso aqui a gente fala bastante no Kanban, que não é priorização, né? É seleção. Porque quando eu falo priorizar, tá implícito na priorização que tudo vai ser feito, né? Então, é mais a seleção é mais um filtro, né? Eu estou filtrando, né, o que eu quero que passe para a próxima fase de síntese. Então, eu vou pegar essa massa de ideias e vou falar, beleza, eu vou sintetizar isso num produto, com release, certinho, lá no story mapping, por exemplo. A partir desse momento que eu tenho isso, aí eu volto para análise, né? Então, eu sintetizei, agora eu vou pegar essa síntese, vou quebrar isso aqui de novo e vou fazer análise. Então, na análise, eu vou passar ali, vou analisar tanto em um aspecto de negócios como no aspecto técnico, o que eu preciso fazer para aquilo andar, né? Então, eu já vou ter outro filtro, que aí eu vou cair já para minha, por exemplo, análise de negócio, análise técnica, e aí, beleza, passou pela minha análise técnica, é realmente isso que eu preciso? Vale a pena? Faz sentido, né? Porque às vezes na análise técnica você pode descobrir que não faz sentido fazer aquilo, ou que vai ficar muito caro, ou, gente, vamos mudar de abordagem, porque essa abordagem não tá fazendo sentido para a empresa ou não faz sentido para o negócio, né? E aí, quando eu cheguei ali, aí eu caio no que eles chamam de options inventory, né? Que é o meu estoque de opções, né? Então, quando eu estou falando de upstream, é muito isso, assim, é eu criar opções e deixar essas opções prontas para serem puxadas pelo downstream, né? Ou seja, quando eu estou fazendo minha replenishment, né? Quando eu estou fazendo o reabastecimento da minha fila pro downstream, eu vou estar de novo selecionando, né? Então, nem tudo que está ali realmente vai precisar ser puxado, necessariamente, né? Vai ter momentos diferentes de cada demanda. Então, eu vou fazer essa seleção do que vai ali para o downstream. Então, quando eu penso em upstream Kanban, né, eu penso nesse processo contínuo de filtragem de demandas, com filtragem e modelagem de demandas, para eu deixar só para o downstream pronto o que eu tenho o que está realmente pronto para ser puxado, né? Por exemplo, né, eu não vou, como é que acontece hoje? Vocês falaram sobre isso no último vídeo. Muitas vezes o cliente tem muita ideia, né? Muita ideia e o time de desenvolvimento, né, o downstream ali não consegue implementar, não tem a capacidade para implementar, porque ter ideias é muito mais fácil do que implementar as ideias, né? E quando a gente bota esse processo, a gente acaba vendo que quando a gente não tem esse processo, né, começando, muita coisa vai para o downstream, aí chega lá, o pessoal começa a implementar, faltou essa definição, isso aqui não faz sentido, aí a demanda fica bloqueada, né? Aí eu vou puxar outra, aí eu começo a aumentar meu WIP, né? Então tem todo esse variabilidade no teu fluxo, previsibilidade vai por água abaixo e tal. Exatamente. Agora, quando eu tenho o upstream, eu me comprometo a manter, né, que é o lance do com WIP, né? Eu
eu tenho que manter um WIP constante de opções, né? Então, eu sempre tenho que ter opções prontas para serem puxadas, né? Então, a partir do momento que eu botei, né, reabasteci minha fila com alguma opção, né, mandei para desenvolvimento alguma opção, eu tenho que reabastecer isso. Para reabastecer isso, aí o sistema puxado, né? Então, o que acontece? O que acontece na prática e que eu vejo acontecer, tanto na Thalia quanto nas empresas que a gente vai, é que a gente começa a dar um olhar diferente para a análise, né? Eu começo a olhar e falar, beleza, o pessoal não tem capacidade agora, então eu vou trabalhar no meu upstream, eu vou trabalhar na minha análise, vou trabalhar na minha síntese, na minha análise mais, né? Eu vou conseguir filtrar mais isso, eu vou conseguir me aprofundar mais nisso, porque agora é o que eu tenho para fazer, né? Então, em vez de eu ficar empurrando coisas novas, eu vou pegar essas que eu tenho e olhar, realmente é isso? Vou validar melhor, vou procurar melhor, vou ver se existem outras opções, né? Então, basicamente, essa mudança de pensamento, né, de que eu tenho que criar ideias, criar ali uma análise rapidinho e mandar logo para frente para ser implementado, para eu testar lá em produção, eu começo a pensar, bom, beleza, como é que eu posso testar isso sem ir para produção, né? Como é que eu posso estar validando isso melhor, né? Como é que eu posso fazer, por exemplo, uma POC para ver se isso faz sentido, ou fazer, né, algum teste antes para saber se, né, fazer perguntas, entrevistas com usuários, né? E todo esse processo de, por exemplo, de UX, eu posso me aprofundar porque eu tenho tempo para me aprofundar, porque meu time está com o WIP estourado lá, não adianta eu ficar jogando mais coisas que elas não vão ser feitas, né? Então, basicamente, para mim, isso é o Upstream Kanban, né? É esse processo de filtragem constante, né? Então, aí eu já vou, não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre isso. Não, eu acho que, então, resumindo aí do que tu falou, acho que o que a gente está trazendo aí para a gente é que dentro do upstream passa itens, né, que precisam de discovery, então, e passa itens que não necessariamente passam, né, por isso que a gente chama, né, discovery, né, que são tipos de demanda e de trabalhos diferentes que podem ter trabalhos diferentes. Acho que eu queria acrescentar também, acho que eu lembro que eu falei no outro vídeo, mas vale reforçar aqui, que eu vejo também que está muito ligado ao risco, né, que as coisas estão envolvidas, né, principalmente quando a gente quer descobrir algo. Então, por exemplo, aqui na RD a gente usa um modelo de risco do Mart Kagan, então diferentes tipos de maturidade de produto. Então, quando a gente está fazendo um produto novo ou algo que vai ser algo que é vendível, que vai ser vendido, se as pessoas vão comprar aquilo, né, se vão usar aquilo, então tem um risco de valor, tem um risco de usabilidade, né, se as pessoas vão entender como usar aquilo, né, e se a gente consegue construir aquilo, então aí está na ótica de, a gente tem que olhar sobre a ótica de engenharia, sobre a ótica de tecnologia, e se a solução, né, funciona para o negócio, ou seja, se ela é viável também como business, tipo, da empresa. Acho que a gente tem vários tipos de empresas diferentes, né? Tipo, por exemplo, aqui na RD a gente faz produtos que são o nosso próprio produto, então é um tipo de trabalho que a gente faz no upstream, né? E a maioria das coisas que passam ali realmente são de discovery. Mas às vezes quando você está trabalhando às vezes numa empresa que trabalha para atender demandas de outras empresas, né? Então às vezes também tem variação nisso. Então acho que também, né, para quem estiver escutando, não tem uma, acho que como a gente falou, né, não tem uma receita bala de prata, né? Você tem que entender, tem algumas boas práticas, né, que podem te ajudar, entenda, né, o cenário da tua empresa, né, e conforme o cenário da tua empresa for, também o upstream também tem que se adequar um pouco para atender essa tua necessidade de negócio. Caco, você me permite trazer só um visual para o que você está falando, porque é exatamente o que eu estava pensando enquanto o Rafa falava. Cara, será que o cliente precisa disso? Será que a gente consegue construir isso? A gente vai investir esforço em engenharia? Será que faz sentido para a estratégia do cliente ou da empresa? Eu acho que enquanto você gravar, o pessoal vai conseguir ver isso. É basicamente isso que veio na minha cabeça na hora, assim, que é a Product Trifecta, que a gente chama aqui, ó, trifecta de produto, ou seja, as três perspectivas que a gente tem que pensar enquanto a gente está construindo algo novo ou evoluindo algo. Então, acho que no que o Rafa falou, e principalmente na questão de a gente sempre ter um inventory com uma quantidade fixa de itens, ou sempre fazer o replenishment, a gente está assumindo que a gente está trabalhando com um produto, né, que está evoluindo sempre, que sempre vai ter demandas
para isso. Claro que às vezes em alguns clientes ou em algumas não é o caso, mas eu acho que essas perguntas aí acabam traduzindo um pouco do que seria o discovery de produto. Por Que a aí. gente se faria assim. Exato. E acho que, por Cara, exemplo, pode falar. não, quando a gente vai trabalhar, e aí quando a gente vai trabalhar tipo um débito técnico ou um bug, um problema, ele vai passar pelo fluxo de upstream, mas a gente já está não vai perguntar se as pessoas vão comprar aquilo e tal. Então você faz menos perguntas, né? E o que passa ali, muitas vezes pô, legal, como é que a gente resolve esse problema? E às vezes pode ser que o problema seja algo relacionado a essas perguntas e às vezes não. Às vezes não, exato. Pela Exato. visão Cara, de fluxo, né, de Kanban, né, do board que a gente fala, lá na parede mesmo, acho que fica naquele caso, de, eventualmente, em algumas companhias, o upstream tem algumas colunas lá de validação da hipótese mesmo, né, análise, alguma coisa assim, que na verdade é o filtro, né? Cada vez que você move o cartão da esquerda para a direita é porque ele passou no filtro, né? exato, cara. Exato. Para mim, essa parte, né, essa parte de validação, ela tá dentro da análise mesmo, né? E da síntese também, né? Quando eu estou sintetizando, eu já estou filtrando alguma coisa, e quando eu estou fazendo análise, eu estou pegando essa parte que eu sintetizei e falando, ah, beleza, realmente essa parte aqui faz sentido, né? Como é que eu posso validar isso, né? Legal. Isso que você mostrou, Caio, é exatamente as perguntas que a gente faz, né, durante o processo de upstream, né? É exatamente isso, cara. Né, é fazível, né? Gera valor, realmente, né? Então, assim, agora, assim, como eu vou responder essas perguntas que está o segredo, né? E que entra a parte artística da coisa, né? Que é Lógico, e aí como é que eu cada faço... implementação vai ter uma forma diferente de responder essas perguntas, cada tipo de produto e tipo de negócio vai ter uma forma diferente de responder essas perguntas. Se vê uma intersecção grande também com design thinking, às vezes um pouco maior na parte direita, se você pensar no duplo diamante lá, que é mais na parte do, a gente já sabe qual que é o problema que a gente está resolvendo, a gente está tentando sintetizar isso no que a gente vai construir, mas ao mesmo tempo também você vê uma sinergia com a parte esquerda, que a gente está tentando entender das dores e necessidades, o que a gente vai focar para ser o nosso problema próximo, ou o que o produto se propõe a entregar como uma próxima feature para resolver o problema. Então, tem Exato. bastante sinergia nas coisas, né? Eu lembro há alguns anos, sei lá, uns 8 anos, como tinha meio que uma rixa entre essas coisas, né? Design Thinking vinha com uma proposta, mas aí você tinha agilidade com uma proposta que não conversava muito bem com Design Thinking. Parece que agora a gente está aprendendo a conversar um pouco melhor e ver que tudo se encaixa, né? Todo mundo está tentando a mesma coisa, só por abordagens diferentes e às vezes complementares. Uhum. Eu cheguei muito... Depois de uma palestra que eu dei, um designer, um cara de UX, da Design Thinking, veio falar comigo e falou, cara, isso aí não é discovery não, cara, não sei o que é. Aí eu falei, não, realmente, não é o discovery, é um processo de se transformar, né? Então foi aí que eu comecei a enfatizar um pouco mais, porque pro pessoal que é de design, olha isso e fala, não, peraí, você tá querendo me botar numa caixinha, né? Então, tem esses riscos, né? Uma das coisas que eu acho importante, eu vou, já que você compartilhou, eu vou compartilhar aqui um pouquinho também. Deixa eu ver A aqui. gente tem todos esses modelos na cabeça e quando a gente está falando, a gente está enxergando eles, mas achei legal compartilhar para todo mundo estar vendo a mesma coisa. Exato. Estão vendo minha tela? Está muito pequena? Sim, sim. Dá para ver se... É, Se aumentar, fica melhor. Talvez dá um deixa eu projetar ver aí. se... Dá para Isso ver? aí, Olá. perfeito. Eu gosto desse cara aqui para você tentar ter uma análise básica, assim. Esse cara, na verdade, foi eu que criei, tá? Que é uma ideia que... Esse quadrante, né? Em cima do que o Patrick lá fala. Mas são esses quatro modelos, né? Do que a gente faz para selecionar, né? Então, vou começar aqui pelo primeiro canto. Eu tenho coisa com alto valor e baixa certeza. Então, eu sei que aquilo tem valor, mas não sei como é que eu vou implementar isso ainda, né? Uma feature específica, né? Eu preciso cobrar, eu preciso colocar cartão de crédito, eu preciso, sabe? Não sei como é que eu vou implementar isso, não sei como é que vai ser o UX, não sei como é que o usuário vai se comportar, né? Eu tenho alto valor e baixa certeza. Quando eu tenho esse caso, eu sei que eu tenho alto valor, mas eu não sei como fazer, eu crio opções, certo? Então, assim, eu tenho essas, né? Eu tenho várias, eu saio do modelo linear e vou para o modelo de criação de opções, né?
Isso é uma coisa que o Don Heinester fala também bastante, né? Que se eu tiver 100 mil para investir, em vez de investir 100 mil e fazer a coisa perfeita, eu invisto 10 mil em cada coisa, em 10 coisas diferentes, porque eu vou estar ganhando uma opcionalidade maior, né? Então, eu vou estar conseguindo ter mais poder de escolha, né? Esse poder de escolha é que me faz conseguir pivotar e mudar de direção mais rápido. Então, eu estou criando opções no meu upstream. Então, lembrando que opções são opções, né? Nem tudo que é uma opção vai para o downstream. De certa forma, sim, vai ser uma das opções para ser selecionada. É uma coisa que eu tenho alto valor e alta certeza, que é uma coisa que vocês comentaram, por exemplo, um bug. Eu tenho um bug, né? Eu passo bug, né? Eu passo débito técnico, passo esse tipo de coisa no upstream? Passo, porque é análise, né? A hora que eu estou olhando um bug, eu não me comprometi com ele ainda, né? Então, eu vou passar por ali. Então, se eu tenho alto valor e alta certeza, eu vou expeditar isso o mais rápido possível, né? Então, eu vou... Às vezes, se eu sei exatamente o que é o problema, né? O dev já sabe, o desenvolvedor já sabe qual que é o problema, eu posso pular o upstream e jogar já direto para o inventório ou já para desenvolvimento. Tá? Eu tenho alto valor de entrega e tenho alta certeza da solução, né? Quando eu tenho baixo valor e baixa certeza, eu tenho uma das coisas mais importantes que eu acho no upstream, que é o descarte, né? Quando a gente começa a falar de métricas de upstream, eu acho que essa métrica de descarte é uma das mais importantes, né? Porque quando a gente pega lá, até se for pegar das definições lá do manifesto, né? O que é agilidade, né? Ali eu maximizar a quantidade de trabalho não feito, certo? Então, como é que eu maximizo a quantidade de trabalho não feito? Descartando coisas, né? Então, o processo de eu conseguir olhar para o meu upstream e descartar coisas é algo que vai me deixar muito mais leve, né? Conseguir jogar coisas fora, coisas que não são importantes. Então, eu conseguir me aprofundar na análise, né, daquilo e ver que aquilo não é realmente importante ou que não vai gerar tanto valor, né? Eu vou descartar isso, né? Então, baixo valor. Interessante medir, mas complicado cobrar, né? Porque se a métrica virar meta, a gente vai começar a criar um monte de lixo só para ter descarte e o número ficar alto, né? Não é exato, né? Diga como você me mede, eu direi como vou me comportar, né? Pois é. Isso aí é sempre um perigo, né? Vou começar a criar demanda só para poder descartar elas, né? Mas na prática tem funcionado, assim, né? E é uma coisa que dói, né? Dói na carne, descartar dói, né? Porque geralmente alguém é dono daquela ideia e alguém não fica feliz com o descarte, né? Então, você conseguir descartar as coisas. Por que eu falo e eu bato nesse ponto do descarte? Porque quando eu estou falando de filtro, né? Imagina que é um funil, né? Eu tenho meu downstream como um cano, ou seja, entrou, saiu, entrou, vai sair. É um fluxo, né? Quando eu estou no upstream, eu tenho um funil, ou seja, entra um monte de ideias que vão ser selecionadas até ser o core, que vai ser o que eu vou entregar, né? Como a minha capacidade de gerar ideias é muito maior que a minha capacidade de implementar essas ideias, minha capacidade de conseguir descartar coisas é o que vai me fazer ser eficaz, né? Realmente. Então, quando eu estou falando de upstream, tem isso também, né? É um processo... quando eu estou falando de downstream, eu estou falando de eficiência. Quando eu estou falando de upstream, eu estou falando de eficácia, né? Como é que eu sou eficaz, né? Eu vou ser eficaz conseguindo descartar a maior quantidade de coisa possível, né? Maximizar o que eu não vou entregar, para eu conseguir entregar realmente o que importa, né? E por último ali, eu tenho baixo valor, mas alta certeza, né? Por exemplo, melhorias, né? Eu tenho uma melhoria para fazer, melhoria de UX, né? Que não é a coisa mais importante que eu tenho que fazer agora, mas se eu deixar isso prontinho no meu upstream, deixar isso no meu inventório ali, né? No meu estoque de opções, deixar prontinho, já tudo quebrado, já estudado, já entendido, para quando eu tiver uma baixa no time, eu conseguir puxar isso. Cara, isso é um ganho muito legal, porque o que acontece na maioria das vezes é o quê? Eu tenho um starvation, né? Por algum motivo eu tenho starvation no meu downstream, eu não tenho que puxar, que nem, né? Vocês falaram isso na última. Eu não tenho que puxar, né? Por quê? Porque aí a capacidade de gerar ideias é uma, agora eu fazer análise, me aprofundar nisso, o que acaba acontecendo? Joga qualquer coisa pro downstream, vai acontecer o quê? Ou vai sair alguma coisa não muito legal lá, ou vai ficar bloqueado. Uhum. Então, eu consegui ter um estoque de coisas que não são urgentes, mas estão prontas ali para caso aconteça alguma baixa, né, no meu sistema, eu consegui puxar isso, eu tenho um ganho de melhoria, né? Ou seja, o que a gente vai puxar agora? Puxa essa melhoria de UX aqui que vai dar um resultado bem bacana para a gente. Não é urgente para o nosso software, mas é o que a gente consegue puxar agora, né? Então, esses são os quatro modelos aqui, né? A criação de opção, a expedição, né? Se eu tenho uma coisa que é muito simples, muito fácil, muito urgente de resolver, eu posso pular.
o descarte e coisas prontas para poder puxar à medida que o meu sistema tem capacidade, né? Então, era só para mostrar isso aí para vocês, que é um Ou negócio. seja, os princípios de gestão de fluxo do Kanban permanecem os mesmos. Eles só têm um olhar um pouco expandido para além do downstream, considerar questões de upstream também. Exatamente, cara. Ô, Exatamente. Rafa, e aproveitando pela experiência prática sua, voltando de novo para aquela questão da gestão visual mesmo, etc. O que você percebe é que, apesar de ser um funil do ponto de vista de filtragem de ideias, mas muitas vezes a gente está num cenário de que a gente está estudando aquela ideia, manda para um refinamento técnico, a pessoa técnica, por conhecer o produto, eu acho que seria melhor fazer desse outro jeito. Vamos voltar para a análise de UX aqui, por exemplo. Você percebe que no upstream a coisa é um pouco mais solta de transitar entre as colunas do que no delivery, uma coisa que a gente fala, nunca volte o cartão, né? Com certeza. No upstream vale tudo, né? A gente brinca com isso, no upstream vale tudo. As regras no upstream são mais quânticas, né? Não é que nem... eu posso voltar cartão, eu posso apagar, eu posso mudar de nome, eu posso dividir eles em vários. Uma dificuldade que a gente está tendo hoje em questão de visualização é ferramenta. Não existe uma ferramenta ainda muito apropriada para a gente trabalhar o upstream, sabe? Pelo menos a gente não encontrou muito, né? Uma das coisas que eu já tentei, mas assim, a gente usa o Gira aqui, né? Então o Gira tem aquela visão bem... Então é muito difícil, é complicado a gente conseguir ter uma visualização legal, né, do que está acontecendo. Até porque às vezes eu tô, tipo, no upstream eu posso estar fluindo ali no começo épicos, né? Sei lá, cheguei eu cheguei na minha síntese, eu tô trabalhando com apps, daí eu vou para análise eu vou tá quebrando uma história um pouco, né, mais bruta. Essa história pode virar 2 ou 3 ou 4, né? Então, esse modelo ainda assim de visualização, acho que assim ter um quadro físico com certeza é muito mais simples de gerenciar isso aí do que com uma ferramenta, né? Pelo menos na nossa experiência. Mas isso entra também em algumas coisas que essa questão de voltar e tudo mais é uma das coisas que eu vejo o pessoal falar muito, que é bem polêmica, que é a questão do lead time, né? Porque como é que eu meço o lead time de upstream? Assim, eu devo medir lead time de upstream? Né? Na nossa opinião, não, né? Eu tenho que contar o lead time do negócio, né? Da minha entrega, do meu release, talvez, né? O Customer Lead Time, né? O Customer Lead Time, exatamente. Assim, quanto que eu tô demorando, né? Porque o que acontece também, às vezes, eu vejo em muitas empresas que a gente trabalha, a gente tem um processo que é o quê? Eu fico muito tempo no, entre aspas, upstream, né? A empresa fica lá, o parálise de análise, né? Paralisia por análise, né? Eu fico 9 meses, 1 ano fazendo análise, quebrando, criando documento, né? E quando chega para desenvolver já está atrasado, né? Então, tem essa questão de eu pensar no lead time do todo, né? Como é que eu posso fazer para o meu lead time diminuir do todo, mas não pensar no lead time por demanda, porque quando eu estou falando que, por exemplo, uma opção pode ficar, sei lá, meses ali no meu Options Inventory, se eu estou medindo lead time, eu começo a pensar, não, peraí, não vou deixar essa opção aí, cara, vamos jogar para frente logo para eu matar meu lead time. Então, eu começo a ter métricas que vão estar prejudicando o meu sistema, né? Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim, tipo de não, acho que menos na ótica de medir o lead time na mesma forma que a gente mede do downstream e tal, que tem toda a lógica de diminuir a variabilidade e tudo mais, e mais de medir o tempo de progresso ali do que está em upstream para a gente ver se a gente não está, por exemplo, colocando coisa demais. A gente quer gerar opcionalidade, né? Mas às vezes a gente está gerando desperdício, né? Tá acelerando demais o discovery, que, por exemplo, já aconteceu com a gente aqui na RD, tipo, a gente estava acelerando muito o discovery e estava desequilibrado, ou seja, cara, se continuasse naquele ritmo, a gente ia continuar gerando opcionalidade, mas, cara, quando bota aquilo na linha do tempo, ia ficar tanta opção que elas não iam ser executadas nunca. Então, hoje eu estou experimentando, eu não tenho também a resposta certa, mas eu estou experimentando, pegando na linha do Klaus,
medir a quantidade de coisas, né, que estão em upstream e o tempo que essas coisas estão lá, mas mais com o objetivo de gerar boas conversas e menos com o objetivo de meta, sabe? Exato. Porque eu tenho muita lógica, assim, que eu acho que a gente está falando de Kanban, mas tem que a lógica por trás do time box, que tem várias técnicas, que quando você olha para um período de tempo, né, ou estabelece algum período de tempo, por exemplo, para chegar a alguma conclusão e tal, de alguma forma você força aquilo sair, né? Tem efeitos saudáveis e efeitos nocivos, mas na prática, se como a gente está querendo muitas vezes reduzir risco ali no upstream, se é um discovery, por exemplo, às vezes a gente chega num ponto que reduziu muito o risco, mas, cara, não precisava ter reduzido tanto. Tava bom o suficiente já algum tempo atrás que já daria para ter colocado à frente e o resto a gente lida com isso, sabe? Então, eu tô trazendo essa métrica de a gente olhar o tempo que está em progresso no Discovery e a quantidade de coisas no upstream, e quantidade de coisas, para mais na linha de provocar conversas. Assim, pô, isso aqui, será que deveria estar? Não está? Será que tem coisa que às vezes também já aconteceu de, beleza, fizemos todo o trabalho do upstream, ficou com uma opção, mas, cara, já está lá 6 meses, cara, hoje já não faz mais nem sentido. Vamos jogar fora e Descarte. como ser até uma coisa de descarte, depois, cara, se a gente precisar, a gente volta nisso aí, mas cara, no horizonte próximo aqui não tem. Então, acaba provocando conversas legais, sabe? Mas menos com a ótica, da mesma ótica que a gente olha lá no downstream de medir, tentar diminuir a variabilidade, mas na provocação de, pô, será que a gente não deveria tomar uma decisão aqui? Será que a gente não está devagar? Será que a gente não foi rápido demais? Enfim. Sim, cara, ótimo ponto, cara, ótimo ponto. Porque eu já vi acontecer de conversar no cliente, assim, e aí, de repente, a gente tem, sei lá, 120 itens no inventário de opções. Então, aí acaba perdendo sentido, né? Então, assim, o que aconteceu ali, a gente não descartou coisas suficientes, né? Tem uma polêmica aí de falar assim, pô, opções nunca é demais, né? Mas também, assim, tem um momento que é demais, né? Então, a gente manter um range de opções, eu acho que é o mais saudável, né? Ou seja, eu não posso reduzir de X, né? Sei lá, de 5, 10 itens, mas também não posso passar de 20, sei lá, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Porque se isso está acontecendo, é que nem você falou, as coisas estão andando muito rápido, talvez, né? Estão indo muito rápido, que é como acontece geralmente, né? Passa muito rápido na análise e já vai direto para implementar e se descobre um problema já no downstream. E é aquele esquema que a gente sabe, né? Quanto mais a direita do board a gente descobre problemas, mais caro eles são. Muitas vezes você chega na conclusão que a capacidade não está adequada também para puxar, né? A expectativa do negócio é conseguir atender aquela velocidade, aquela quantidade de demanda, mas está subdimensionado no downstream e então não está em equilíbrio. E o fato de olhar essas coisas vai provocar as conversas, né? Tipo, às vezes o problema não está no próprio upstream, né? Às vezes o problema do downstream também não dá no downstream, está lá no upstream. Então você tem que ficar olhando isso, né, e criar mecanismos para gerar boas conversas. Até porque ficar de olho nisso por causa do, desculpa, Rafa, não, fala. O efeito psicológico de você ver um backlog inchado, né? De 100 e tantos itens lá. Por exemplo, uma empresa que desenvolve uma solução que tem lá 50 clientes que usam essa solução. Às vezes você vê o cliente vai lá, abre um chamado, né? Seja lá como for essa relação da empresa-cliente, é uma coisa aqui, tal, a gente vai registrar aqui, não é uma coisa urgente, a gente deixa registrado aqui como uma melhoria, qualquer coisa assim. Aí você vai pegar, vai ver lá, tem 5.000 coisas, sendo que foi aberto esse chamado há 3 anos atrás, a tela que o cliente pediu a melhoria nem existe mais, porque ela mudou por alguma outra funcionalidade. Então, assim, eu já vi casos de empresas que decidiram assim, a gente vai tapar fora todos os tickets foram abertos há mais de 6 meses. E seguiu a vida, entendeu? A gente faz isso. Tem o aging, né? Não pode deixar ela envelhecer, né? Queria trazer uma perspectiva diferente aqui, uma perspectiva meio econômica, com relação a P&L de produto, com relação a retorno sobre investimento, até com relação a custo de atraso, cost of delay, enfim. Rafa, na tua experiência, o quanto isso influencia
que as coisas sejam apressadas no upstream para a gente ter algum retorno, ou se o cost of delay é algo que impacta muito aquele tipo de demanda que está sendo avaliado, etc., o quanto isso também influencia positivamente ou negativamente, com base nessa perspectiva econômica do produto. Bom, ótima pergunta, cara. Influencia e deve influenciar, né? Tem que influenciar, né? Porque justamente como a gente falou ali do upstream ser algo mais solto, entre aspas, e daquele quadrante que eu mostrei para vocês, quando eu estou falando de cost of delay, por exemplo, urgência, data fixa, né? Aí eu vou pegar ali as classes de serviço, talvez, que aquilo está sendo gerado. Eu vou tentar dar ênfase no que precisa ser entregue mais rápido, né? E como o meu inventório de opções é uma seleção e não uma priorização exatamente, eu consigo estar colocando coisas ali em primeiro da fila, né, por exemplo. O ponto é assim, se eu tenho muita coisa no meu options inventório, eu perco minha capacidade de estar fazendo um replenishment mais saudável, né? Então, por exemplo, se eu tenho muita coisa ali no meu options inventório, significa que, peraí, não preciso de tanta gente fazendo análise, assim, se está tão bom assim, se todos os itens estão lá, estão perfeitos, estão muito bem analisados, testados, então assim, peraí, então não demite metade desse time aí, porque não tá demais, né? Não tá sendo balanceado. Mas quando eu estou passando, geralmente as pessoas que estão trabalhando ali no upstream, elas têm muito mais uma visão de retorno de investimento e deveriam pelo menos, de retorno de investimento, de custo de prazo, né, de pressa, né, se for traduzir mais simples, do que quem está no downstream, né. Então, eu acho que elas conseguirem acelerar e mudar de foco rápido ali é importante. O legal disso, e o legal de a gente não manter tanto um WIP, né, um WIP tão fixo, limitado no caso, né, a gente manter mais um WIP mínimo do que um WIP máximo, é justamente para eu conseguir estar colocando coisas na frente, né. Eu consegui pensar, pô, beleza, eu tô trabalhando aqui no meu upstream, tem essas demandas, beleza, meu throughput é de, sei lá, 10 demandas, 20 demandas, então eu tenho lá suficiente no meu inventório, então eu consigo estar trocando de foco e falar, cara, agora esse aqui veio, isso aqui é importante, vamos fazer análise, vamos acelerar essa análise para estar jogando isso o mais rápido possível para downstream, né? Dar uma expeditada ali dentro. E eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho que é super saudável. Massa. Porque quando eu tenho um downstream, eu tenho um expedite, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e isso está aumentando meu lead time, né? Aí eu vou para outra, eu estou aumentando meu WIP, estou aumentando meu lead time, né? No upstream, como eu tenho meu inventário de opções ali que está funcionando como um buffer mesmo, eu não tenho esse problema, né? Porque aquilo lá é o que está garantindo que meu time sempre vai ter coisas que estão bem analisadas, que tem uma probabilidade bem menor de travar no downstream do que antes. Não sei se respondi essa pergunta. Não sei se respondi, mas Respondeu. Ixi, mas só para esse assunto tem papo de horas e horas e horas e horas. E aproveitando essa questão do upstream, acho que daí também a gente já está se encaminhando para o final da conversa aí, acho que cada um pode dar a sua opinião brevemente, mas uma coisa que eu percebi muito quando veio essa coisa do upstream, né, que acho que a gente ainda pode classificar como uma novidade, uma coisa de três anos para cá, que a galera começou a ver, falar, como isso traz a área de negócio para o jogo, né? Essa coisa da gestão à vista que muita gente está fazendo de pôr o upstream no mesmo quadro que está o delivery e a pessoa de negócio passa no mesmo corredor e olha, aquele muro antigo que a gente tinha de desenvolvedor QA, que a gente conseguiu quebrar, né? Espero que a gente tenha conseguido quebrar, pelo menos a maioria dos lugares, que virou um muro depois, negócio, desenvolvimento. Acho que o upstream é uma marreta aí que consegue derrubar os tijolinhos desse muro, né? Consegue sim. Consegue fazer os dois enxergarem a mesma coisa e desenvolverem uma conversa e trabalharem com opções e trabalharem juntos, com certeza, Suma. E gestão visual, eu acho que ainda não tem uma ferramenta mais poderosa, uma forma mais poderosa de representar o trabalho do conhecimento e coisas intangíveis do que gestão visual. Então, quando o Rafa fala de ferramenta, para times principalmente que não estão trabalhando juntos, o que funcionou para mim, para dar uma alternativa a ferramentas um pouco mais presas, como por exemplo o Gira, que é preso em colunas ainda,
trabalhar com ferramentas que você consegue desenhar o teu quadro virtualmente da mesma forma que você desenharia numa parede. Então, por exemplo, o antigo Real-Time Board, atual Miro, é excelente para isso. Inclusive, ele tem algumas features que podem transformar isso em cartões e tal. Então, você consegue ter o poder da gestão visual mesmo que você esteja com um time distribuído. É o que eu falaria para todo mundo. Se puder visualizar o quanto antes possível, faça. Acho que traz sim pro negócio, pro jogo. Pegando o gancho assim da ferramenta, por exemplo, aqui na RD a gente usa o Trello, ele tem uma flexibilidade, isso traz benefício, traz prós e contras, mas a gente lida bem, então para a gente resolve essa coisa de trazer no mesmo board, tratar itens diferentes. Mas acho que o que a gente tem experimentado aqui é trazer principalmente para o negócio, quando a gente vai comunicar a visão de produto e tudo que a gente está colocando para frente, a gente acaba resumindo o que está no upstream numa visão de roadmap estratégico, assim. Então isso é o que a gente tem experimentado aqui para conseguir resumir, porque não dá para levar um montão de quadro, né, mostrar muita informação, né, que o executivo, não que ele não queira ver, mas é um estupro, né, de informação. Então você tem que levar mais resumido, e a gente está experimentando não na ideia de roadmap de feature e tal, e sim um roadmap mais estratégico de para onde cada parte do produto está indo, e um pouco com a ótica de para onde que o dinheiro está indo, né, onde que a gente está investindo. Então isso está gerando alinhamento para que aí dentro do upstream a gente quebra aquilo em itens que de fato vão ser executados, mas a gente está criando essa conexão, né, para trazer o executivo. Então, de fato, assim, talvez a minha resposta cara, se você tem muitos times ou uma estrutura maior, talvez o upstream, propriamente dito, ele não necessariamente vai trazer o executivo para o jogo, porque muita informação, vai ter muitos quadros, vai ter muita informação. Principalmente a gente que está digital. Então, você precisa, às vezes, resumir, mas às vezes você está num cenário menor, que está começando ali, tem 1, 2 times ou alguns times, com certeza colocar isso na parede, né, ou deixar aquilo visual vai trazer, a pessoa vai passar ali, vai conversar, vai ver mais, né, e vai trazer para o jogo, sim. Show, cara. É um bom ponto, assim. Hoje, para essa informação mais estratégica, executiva, né, é bem isso, cara. A gente levar mais as coisas bem mastigadas, assim, não só mostrar quadro, porque os caras também não... tem muita informação mesmo, que nem o Caco falou. A gente tem usado, falando de ferramenta, de uma empresa 100% remota, que nem a gente tem usado muito o Miro, né, o Former Real-Time Board. E hoje a gente faz os story maps lá, né? E trabalha o roadmap também lá dentro. Então, assim, a gente compartilha hoje com o cliente essa visão desse quadro. E hoje eu consigo criar um card no Gira através do Miro. Então, eu consigo olhar, sim. Eu consigo lá clicar e falar, transformar no Gira Card, ele já transforma num cartão no Gira. Então, hoje eu tirei essa parte inicial do upstream ali, até a síntese de dentro do Gira, né? Então, o Gira é a partir da análise só hoje. E aí como a gente não precisa de tanta métrica como a gente precisa da upstream, para a gente não faz tanta diferença ter o Gira ali ou não. Então, a gente está trabalhando ali e depois fazendo o roadmap, né? Ele atualiza os cards, tem uma integração legal, então é bem bacana usar isso, assim. A gente cria por ali e aí os roadmaps já vão sendo preenchidos, os story maps você já vai conseguindo ver o que foi finalizado ou não a partir do Gira. É uma coisa bem bacana. Quanto eu vejo muito, assim, a questão de negócio, o mais importante é o negócio entender que a capacidade de execução é menor do que a capacidade de criação de ideias, né? Porque acho que a maior frustração do negócio com tecnologia é não entender que não é simples, não é fácil, né? Então, quando a gente começa a dar essa ideia de que a pessoa tem que ser simples, né? E aí você traz aí Steve Jobs, né? O pessoal de negócio gosta, né? Que é tipo, beleza, primeiro iPhone, né? Não, tinha um monte de coisa, né? E daí foi sucesso igual, né? Então, tirar mostrar que essa limitação é boa, a simplicidade é importante, e você descartar coisas é importante, e mostrar isso ali visualmente, eu acho que ajuda bastante.
Legal. Queria dizer que eu fiquei muito feliz com essa conversa. Eu achei que, assim, acabou sedimentando alguns conhecimentos, o compartilhamento sempre é bom, trouxe coisas novas, mas, assim, acho que até para quem vai assistir, né? A questão do que é o upstream, que o negócio é um filtro, que não é linear, que o cartão dança para um lado e para o outro, dicas de ferramenta. O Caio vai ver como que o Miros vira ticket do giro na hora que fechar a reunião aqui, né? Com certeza. Então, assim, eu queria agradecer demais vocês a disponibilidade. Aí sempre é um grande aprendizado. E eu disse no último encontro, né, eu, o Caio e o Caco, que é legal estar com duas pessoas que me inspiram, né? E hoje foram três, né? Ainda tem mais o Rafa, então sempre aprendendo com vocês. Aí eu espero que o pessoal que a gente compartilhar essa conversa aqui também, que possa tirar algumas informações ali. Só tenho a agradecer a vocês. Olha. Digo mesmo, cara, digo mesmo. E podemos marcar outros, pô. É, isso aí, acho que quem assistir, bota aí onde tiver dúvida, comentário. Que acho que assim, a ideia é o papo leve, né? A gente pega algumas perguntas, dúvidas, vai discutindo aqui. Tem coisa que a gente está falando aqui uns anos a gente vai escutar e vai falar, nossa, o que a gente estava pensando? Mas acho que é uma construção, né? Então acho que isso é legal. Então estamos dando a cara a tapa aí e compartilhar o que a gente está fazendo. Então, obrigado também a todos vocês, são pessoas também que eu tenho o maior carinho e admiro. E estamos juntos para fazer outros. Quem gostou, dá like, comenta. Se inscreva no canal. Dá esse sininho aí, recebe. Não vou falar isso não. Então, beleza, pessoal. Falta o Caio se Um ótimo dia para vocês. Pede aí, Caio. Dá bom eu dia primeiro? Pessoal. Não, a gente já veio que deu uma despedida. Já deu tchau, agora é você. Então... Você vai só dar um tchau, beleza. Falou, galera. Nos vemos na próxima. Valeu. Vou contar um segredo para vocês. Eu estava esperando essa conversa para soltar, de fato, a versão 1.0 da Kanban Picture Upstream, né? Upstream Kanban Picture. Eu falei, deixa eu conversar com os caras, porque vai que tem alguma coisa que eu estou pensando, que eu já vou tomar uma no meio. É melhor eu soltar esse negócio. Então, a gente acabou de homologar Upstream Kanban Picture. Então, aí, abaixo. Tá no lisonjeado para fazer parte do time de homologação. Vai estar no link aqui embaixo. Aqui. Aqui, ó. Aqui em algum lugar da tela. Valeu demais, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu, galera.